Mateus 6, o Mateus 9, do versículo 35 ao 38. Mateus 9, querido, me perdoe. Mateus 9, versículo 35 ao 38. O título da mensagem é Multidões de almas prontas para a colheita. Onde estão os trabalhadores? E diz assim o Evangelho, segundo Mateus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros para a sua seara. Oremos. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, louvo, Pai amado, a Ti, por este momento, por poder estar aqui junto com meus irmãos na cidade de Sumé, nesta igreja, nesta casa de oração, para que, Senhor Deus, de forma, nesse privilégio que o Senhor me concede por Tua plena misericórdia, de ser o ministro nesta noite do Teu Evangelho. Eu te peço, Deus, que me ajude, que venha em meu favor esse pobre, miserável pecador. Ó Deus, dai-me segundo a Tua vontade, através do Teu Espírito Santo, as palavras para serem ministradas nessa noite, e que estas palavras edifiquem a minha vida e a vida de todos que nos ouvem, e assim o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus oramos, amém. Então, queridos, Mateus ele relata no capítulo 9, neste capítulo 9, como também ele já faz e fez no capítulo 8, ele relata uma série de milagres que Jesus havia realizado, confirmando o quão poderoso, confirmando quão soberano é o seu atributo da onipotência, do Deus Todo-Poderoso. Então aqui é relatado o poder do seu toque com a sua poderosa mão, que cura e cura de forma plena e instantaneamente. Quando este toque, na verdade, é simplesmente um detalhe, apenas um detalhe, pois na verdade há poder em sua palavra. Afinal, queridos, basta uma só palavra para que o que inexiste passe a existir. Lembre-se daquele soldado romano em sua casa, esperando Jesus chegar para ressuscitar, para curar o seu servo. E aquele homem, quando avista Jesus vindo, ainda à distância, e ele vê a glória do Senhor em Jesus Cristo, ele vê o seu poder, ele vê a sua santidade, e ele diz: ei, diga a Jesus que não venha, porque eu não mereço que ele entre em minha morada. Jesus diz: eu sei que você não merece, mas assim mesmo eu vou. E esse homem diz: eu não mereço, Senhor, diz só uma palavra, que o meu servo será curado. Então é só um detalhe o toque de mão, é só um detalhe. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Este toque da sua poderosa mão faz coisas maravilhosas, mas é só um detalhe. O poder sublime de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai também, queridos, além da cura da doença do corpo, mas ele adentra a enfermidade da alma e assim liberta o ser humano da possessão demoníaca do pecado, este pecado pernicioso, esse pecado condenatório, esse pecado mortal. Ele liberta, ele cura dessa enfermidade chamada pecado. E queridos, o poder de Jesus, ele tem o controle das forças da natureza.
Afinal, ele acalma a tempestade, ele faz cessar os ventos e ventos mais impetuosos que possam parecer. De fato, queridos, é um poder inigualável, é um poder sobrenatural, pois é o único poder capaz de dar vida, é o único poder que dessa forma ele faz o morto ressuscitar. E queridos, o poder de Jesus ele é relatado em especial no seu amor, um amor ímpar, um amor inigualável, um amor incondicional, um amor único, um amor que se compadece das vidas, um amor que toma sobre si as enfermidades destas vidas, e em sua compaixão, Jesus ele cumpre então a profecia proclamada pelos profetas. Sim, queridos, o Messias, o Salvador que viria e tomaria sobre si todas as nossas enfermidades, ele levaria todas as nossas doenças. E ele veio. Seu amor compassivo, esse amor expressa também a magnitude do seu alcance, pois esse amor ele vai além das fronteiras. Esse amor, queridos, ele vai além dos limites das raças, dos povos e das nações. Ele não se limita a status social, a cor, ele vai além. Este Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem se compadece de publicanos e pecadores. E a este Ele oferece a sua mão complacente da sua graça estendida em seu favor. Querido, Jesus é um amigo, é amigo de todos os pecadores. É verdade, eu não posso deixar de falar sobre isso. Ele só é amigo dos pecadores que de fato creem em seu nome. Então, dito isto, queridos, Mateus, neste parágrafo que lemos, que ora vamos expor, ele entra agora no que diz respeito ao foco principal do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Ou seja, Mateus aqui fala sobre para o que de fato é o alvo da vinda de nosso Senhor no mundo. Porque Jesus, sendo Deus, se fez homem e se sujeitou a viver no meio de pecadores, sendo Ele santo, para morrer obedientemente à sua morte e morte de cruz. Sabemos e não nos resta qualquer dúvida quanto aos milagres de cura que nosso Senhor operou. Foram muitos, maravilhosos, tremendos. No entanto, queridos, a prioridade do ministério de Jesus era pregar e ensinar. Era proclamar a chegada do reino de Deus. E pouco a pouco Mateus vai deixando isto muito claro no evangelho que ele escreveu. E de fato, querido, Jesus não resumiu o seu ministério somente a milagres de cura, mas Jesus pregou e ensinou, pregou e ensinou. E quando Jesus libertou um homem de uma possessão demoníaca, essa possessão, a possessão que havia deixado aquele homem completamente mudo, os fariseus, diante do incontestável milagre, que eles não tinham como contestar o que havia acontecido, passaram estes a ofender de forma injusta a nosso Senhor de ter parte com o diabo. Qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus respondeu a essa ofensa e blasfêmia? Simplesmente, Jesus continuou a percorrer por muitos lugares e de forma indistinta, continuando a pregar e ensinar e curar. Isto posto, vamos ao que Mateus nos diz. Versículo 35.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, queridos, aqui está a resposta de Jesus às ofensas. Aqui está a resposta de Jesus às calúnias, às injustiças dos fariseus. Uma resposta extraordinária e sem igual. Ou seja, Jesus respondeu de forma completamente contrária à lógica humana. A lógica humana é ser ofendido e dessa forma responder com ofensa. A lógica humana é ser rejeitado e, portanto, rejeitar quem nos rejeita. Que venhamos então, queridos, a aprender mais uma vez com o mestre do mestre. Que venhamos a aprender com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim venhamos responder ao mal com o bem. Sabe quem aprendeu isso muito bem, deixou bem claro em sua carta, foi o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. E aqui nós podemos olhar e observar 4 atividades de grande e suma importância no ministério terreno de nosso Senhor. A primeira atividade é que Jesus percorria, ou seja, Jesus ia. Jesus, ele foi ao encontro das pessoas. Segundo, Jesus ensinou. Jesus foi e ensinou. Terceira, Jesus evangelizou. E quarta, Jesus curou. Tudo quanto Jesus ordenou para os seus discípulos fazerem, Jesus deu exemplo no seu próprio trabalho ministerial. Um líder é assim. Um líder, ele não manda fazer o que ele não faz. Quando ele diz vá, é porque ele já fez, e porque ainda faz, e porque faz junto. E Jesus, ao falar que Deus amou o mundo, ao dar o seu próprio Filho como sacrifício para que todo que creia nele não morra, mas tenha vida eterna, Jesus, ele prova, ele testifica o que ele falou com sua ação. Jesus vai à cruz. Não é blá blá blá, não é só de palavra, não é amor só de palavra, como diz nosso irmão apóstolo, o apóstolo do amor, Joãozinho. Não se ama só com palavra, mas com atitudes. Enxergamos neste versículo, por meio destas 4 atividades, que o que Jesus fala é visto na prática na sua vida ministerial. Jesus é um mestre, Jesus é um líder que fala, mas que dá bons exemplos. Jesus não só falava, mas suas palavras eram evidenciadas em seus atos. Veja a primeira atividade de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus não ficou só dentro da sinagoga e dizendo: venham a mim, vós que se encontram cansados. Sim, ele deve ter falado isso e falou. Mas Jesus não fica lá de frozô, sentadinho no banquinho da sinagoga. O ministério terreno de Jesus era ativo. Não era atividade com movimentos bestas que tem por aí, esses movimentos gospels, esses movimentos sem qualquer fim, sem um objetivo, sem uma motivação do reino. Mas era ativo, intenso e constante. Querido, Jesus não atuava somente quando lhe sobrava tempo, mas em todo o tempo. Eu vejo muita gente: eu não tenho tempo.
Se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu quero lhe dizer o seguinte: se por acaso sua vida está preenchida com o seu tempo está preenchido com todo tipo de ocupação e não sobra tempo para Jesus, olha, eu quero dizer o seguinte: não faça isso. Arrume tempo. Mas pastor, eu trabalho o dia todo, é plantão em cima de plantão. Eu digo, pô, então dê um plantão para Jesus. Ah, o senhor não sabe a hora que eu durmo. E ele dormiu? Dormiu os apóstolos dele, que ele ficou assim, e aí fica orando aqui. Você quer imitar esses apóstolos? Quer imitar Jesus orando durante a noite, dizendo, Pai, me dá graça. Pai, vem me servir, porque eu estou agoniado, porque eu vou morrer pelos pecados de todos esses homens, de todas essas mulheres. Eu que nunca pequei. Arrume tempo. Lá na igreja tem essa história, eu não tenho tempo. O sol está quente, está chovendo, está fazendo frio, eu não sei que clima Jesus tem que inventar. Jesus atuava em seu ministério terreno até a sua exaustão. Certa vez Jesus, pastor, tem misericórdia de mim. Certa vez Jesus vinha de uma cruzada por toda a Galiléia, cansados eles e os discípulos, e disseram, olha, vamos para um local deserto, vamos descansar. Quando chega lá, a multidão toma conhecimento, corre tudo para lá, tudo morrendo de fome, tudo opressos pelo Império Romano, e Jesus, quando vê, se compadece. Aí Jesus diz, ei, para, mas Jesus, estamos tudo cansados, para. Segunda ordem, acabou feriado, acabou férias, obra do reino. Jesus não esperava as pessoas irem até ele. Jesus ia até as pessoas. Jesus ia ao encontro delas. Veja o que Mateus diz, ele diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus, ele vai ao encontro das pessoas. Pessoas por mais estranhas que possam ser, pessoas por mais escondidas que possam viver, pessoas por mais doentes que possam estar, ainda assim, queridos, Jesus vai ao encontro delas. As visitas domiciliares em que a igreja tem sido relapsa e negligente, Jesus as realizava constante e continuamente. Jesus batia as portas dos lares, dos mais diferentes que você possa imaginar. Lares de abastados e de ricos como Zaqueu, assim como também de Mateus. Mas também há um lar de uma viúva enlutada pelo seu único filho. Ele ia ao lar dos poderosos como o centurião romano, assim como também vai ao lar da mulher apanhada em adultério. Jesus, ele sabe quão doentes estão todas essas pessoas. Ele sabe quão mortalmente estão enfermadas pelos males do pecado que contaminou suas almas. Ou você acha que Jesus veio para quê? Para dar apartamento, dinheiro no bolso, carro zero? Não, ele não veio para isso. Ele veio para dar vida àqueles que estavam mortos debaixo dos seus pecados e delitos. Portanto, sua compaixão e misericórdia resulta na graça da sua visita, que revela-se quando ele bate à porta da minha e da sua vida.
Querido, Jesus viu em seu ministério terreno as mais desgraçadas doenças do corpo. Contudo, ele jamais se esquivou. Ao contrário, ele foi ao encontro dessas pessoas, tocou e deixou ser tocado. As doenças das pessoas, por mais repugnantes que pudessem ser, jamais foram razões para que Jesus deixasse de ir ao encontro delas. Visto que, queridos, as dores, os sofrimentos, os choros, as lágrimas destas pessoas atraía Jesus para junto delas, pois Jesus se compadecia daquelas vidas. Jesus tinha misericórdia, como ainda tem. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E aí Mateus diz, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinava o povo, ou seja, Jesus instruía sobre o Evangelho, sobre como fazer parte do reino de Deus, e também como não fazer parte. Você quer fazer parte, é assim. Se não quiser fazer parte, é desse jeito. É a faca de dois gumes. Assim é a palavra de Deus, como diz em Hebreus. Ela vai e corta dos dois lados. Ou seja, ou ela salva ou ela condena. Ensinar, queridos, é expor a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é exposta, isso implica que nós estamos falando o que a palavra está de fato dizendo. E isto é ensinar. O não ensinamento é justamente o contrário disto. Ou seja, é aquele que vai ensinar, obrigando que o texto da Bíblia, em seu discurso distorcido, venha falar o que está na sua mente e não na mente de Cristo. E muitos estão fazendo isso no afã dos seus interesses pessoais, no afã de encher as igrejas. É ensinando com fidelidade a verdade que as ovelhas poderão discernir a voz do verdadeiro pastor. De outra forma, serão levadas ao engano das falsas conversões, ou senão estas vão ser guiadas por um falso pastor ou um falso profeta. É o de um falso profeta, e falso profeta trabalha para o outro lado e não para o reino. Por o povo não ser ensinado, hoje se chega numa igreja, se prega o evangelho fielmente, sai de lá com tapinhas nas costas, que palavra abençoada, glória a Deus por isso. Mas também desse sai, no outro domingo vem outro, um falso profeta, prega a palavra, entona a voz muitas vezes, fala um pouco mais grosso, fala de Jesus, e fala o que os corações querem ouvir também, pronto, aí é maravilha. Ou palavra poderosa. Ou seja, sabe o que acontece? O grande problema é que a ignorância no meio da igreja é tão grande que não consegue saber o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. E Mateus diz, pregando o evangelho do reino. Então, queridos, quando Jesus ensinava ali, ele proclamava o evangelho. Não era outra coisa, o evangelho. O evangelho em sua proclamação, ele deve ser ensinado. O evangelho ele deve ser pregado, mas em toda a sua inteireza, de forma profunda e correta. Não é superficial não, olha, Jesus te ama. Levanta a mão, aceita Jesus e está tudo bem. Amanhã está tudo em ordem. Deve-se dizer que Jesus veio salvar o homem, mas também deve ensinar porque o homem precisa ser salvo. Deve-se dizer que o evangelho leva ao céu, mas também a uma vida transformada. Jesus leva ao céu, o evangelho leva ao céu, ele salva e leva ao céu. Mas olha, nesse caminhada
é uma vida transformada. Porque se não houver vida transformada, não ouviu o Evangelho, não discerniu o Evangelho, não se converteu, e o resultado é inferno. Deve-se dizer que se crer no Evangelho, será salvo, sim. Mas também deve-se dizer, olha, se você não crê, você já continua condenado. Porque você já estava. E agora muito mais. Porque você já ouviu o Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado para que haja conversões. E havendo estes convertidos, devem ser ensinados sobre o Evangelho, devem ser estes discipulados. E Jesus percorria e ensinava e pregava o Evangelho, queridos. E Mateus diz, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando o Evangelho é ensinado e pregado aos ouvidos do homem, adentrando ao pleno entendimento de sua mente por um discernimento completamente aclarado pelo Espírito Santo de Deus, então, queridos, este mesmo Evangelho desce ao seu coração para nunca mais sair. Quem conhece de fato o Evangelho não deixa o Evangelho. A apostasia só existe para quem nunca se converteu. Ele diz que é, mas nunca foi. E por isso ele é um apóstata. Ao final vai ser, se antes não se converter. De fato e de verdade. Eu ainda não consigo entender essa história de desviado. Eu não consigo. Cai no coração para nunca mais sair. E isto quer dizer que cai por terra as amarras do pecado que escraviza o ser humano. Ou seja, queridos, quer dizer que Mamon foi destronado da sua vida. Portanto, isto quer dizer que a miserável doença do pecado, ela foi completamente curada. E isto quer dizer também que aquele que estava morto devido ao pecado, ele foi vivificado em Jesus, que é a revelação do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para salvar. Jesus foi pelas cidades e aldeias, Jesus ensinou, mas Jesus evangelizou. E porque ele fez isso, muitos creram em seu nome e foram salvos. A pergunta, e você? É salvo? É remido? Foi regenerado? Foi justificado? Você brada aos quatro cantos dizendo, eu pela misericórdia de Deus eu fui salvo por graça. Através da fé na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fé esta que nem eu mesmo tenha, foi Ele que me deu. Você brada isso? Você tem certeza disso? Você está evangelizando como Jesus evangelizou? Ou você está ficando somente como aqueles teólogos de plantão? No Facebook, dá vontade de quebrar o computador e jogar no chão. É Calvino para cá, é Armínio para cá, é porque não sei o quê, os 5 pontos do calvinismo, é porque esse... Irmão, tem muita gente cheia de teologia, mas que não está servindo com essa teologia para nada, e eu fico temendo que o problema é porque nunca nasceu de novo. O cara fica, não, porque é porque o grande problema é o seguinte, de uma ponta estão dizendo o que Armínio não disse, do outro lado ficam dizendo, se Calvino e Armínio estivessem lá em cima, estavam tudo morrendo de raiva. Eu não disse isso, estão inventando tudo. Aí fica de um lado dizendo, não, se você sabe os 5 pontos de Calvino, está salvo. Aí o outro diz do outro lado, não, se você confessar com sua boca, levantar a mão e tarará, está tudo bem, é só reta agora. O problema é que um lado e que o outro está esquecendo de uma coisa, que no meio tem um tal de sobrenatural nascimento, ou nasce de novo ou é inferno.
Inferno cheio de teologia ou inferno cheio de bobagem, de meninice? Tem gente falando mais em Calvino do que em Jesus. E aí, você está evangelizando? Jesus foi, você tem ido, você tem ensinado, você tem evangelizado. Quantos através de você, não por você, mas através de você, encontraram a cura da grande enfermidade do pecado? Quantos podem dizer, como eu digo muitas vezes com minha irmã e com meu cunhado, que são meus pais na fé? Alguém tem aqui por acaso filho na fé? Cuidado, se você não tiver filho na fé, se não for visto frutos em você, é aquela árvore que Jesus diz, olha, que é frondosa, verde, mas não dá fruto, o que é que ela diz que tem que fazer? E jogar aonde? Misericórdia. Versículo 36. Vendo multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então os fariseus olhavam para o povo, só voltando um pouquinho ainda no primeiro ponto, falando em consciência cristã, nada contra, acho magnífico, amo aqueles preleitores, leio os seus livros. O pessoal passa, quanto tempo é? 20? Consciência cristã? Não, tem mais dias, né? 5 dias. Passa 5 dias, aí vai Paulo Júnior, que não bota fraquinho, ele só bota para moer. Paul Walsh teve, esse é outro. Quando o caba diz glória, ele não dê glória não, que é com vocês que eu estou falando. Ou seja, são espancados, evidentemente pela exortação da palavra. Sai de lá todo mundo, que maravilha, que chega em casa, continua do mesmo jeito. Então, versículo 36. Os fariseus olhavam para o povo com desprezo, queridos. Olhava para aquele povo com desdém, com completa falta de compaixão, sem misericórdia. O apóstolo João, ele em seu evangelho, que os fariseus tratam o povo, ele diz que os fariseus tratam o povo, tratam aquelas multidões como um povo maldito. João fala isso no capítulo 7, versículo 48 e 49, quando eles estão lá ensandecidos, porque as pessoas estão crendo em Jesus, e ele disse: por acaso alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Por acaso um de nós, líderes daqui do Sinédrio, cremos naquele mentiroso Jesus Cristo? E ele mesmo responde: não. Mas aquela ralé que nada entende da lei é maldita. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui neste mundo esteve, ele, ao olhar aquelas multidões, se compadeceu de todas. Jesus olhava para elas e via nelas ovelhas perdidas, mal cuidadas. Ouviu ali ovelhas mal ensinadas ou ensinadas de jeito nenhum. E muito pouco ainda evangelizadas. E é isso que Jesus ainda tem visto. Jesus via naquelas pessoas ovelhas que deveriam estar sendo pastoreadas. Entretanto, os que deveriam exercer este papel eram absurdamente negligentes. E Jesus, ele olha para aquela multidão de pessoas completamente ignorantes, desamparadas, sem esperança, em pleno abandono, à mercê da morte, e sem estarem nenhuma delas preparadas para morrer. Aquele que foi salvo, ele está pronto para morrer. Agora lembre-se, meu irmão, ali do outro lado, dentro daquela cadeia, tem um bocado de gente que ainda não está.
que ainda não está. Preocupe-se também com os congregados da igreja, porque dentro da igreja tem muita gente ainda que não está preparada e precisa da nossa oração, do nosso cuidado. E queridos, uma grande multidão de pessoas demanda também uma grande necessidade de compaixão, pois ali sugere enfermidade espiritual, cegueira, ainda que elas vendo. Ali demanda paralisia, ainda que elas estejam se locomovendo. Ali tem podridão, ainda que tendo um físico e uma pele completamente saudável. E existem nas multidões cegueiras, paralisias e lepras. E nesta visão Jesus derramou-se em compaixão. Queridos, um amor como o de Jesus não poderia olhar para aquela multidão desgarrada sem se comover. O que mais fazia Jesus se compadecer daquela multidão não era a fome delas, não eram as suas doenças, não eram suas doenças, não era o seu estado de pobreza, não era a opressão tirana dos políticos de Roma, mas o que compadecia Jesus Cristo era sim a terrível enfermidade existente nas almas daquelas pessoas. Aquelas pessoas precisavam de conforto, aquelas pessoas precisavam de consolo, aquelas pessoas precisavam de uma fé capaz de gerar em suas vidas uma certa e absoluta esperança. As almas daquelas pessoas estavam miseravelmente enfermadas, e Jesus viu isso, e vendo foi ao encontro delas em plena compaixão. É verdade, muitas delas não enxergaram o quanto o nosso Senhor olhava com amor, misericórdia e graça. Entretanto, quem realmente se aproxima de Jesus e experimenta dele o resultado da sua compaixão e da sua misericórdia, este não pode e não há como persistir e viver no seu estado deplorável e mórbido de pecado, ou seja, na velha natureza, na dureza do coração, ou mesmo numa vida de completa hipocrisia. E algo que Mateus nos faz muito claramente ver neste texto é quanto ao ministério de Jesus, e quanto ao ministério de Jesus é a sua completa e absoluta diferença com os fariseus. Enquanto nosso Senhor se enche de compaixão pelas almas perdidas, os fariseus desprezam totalmente. Os fariseus queriam distância a fim de não serem contaminados pelo contato com ela. Os fariseus não demandavam qualquer compaixão pelas multidões. Entretanto, conforme diziam ser líderes, deveriam ser os pastores que elas tanto urgentemente estavam precisando. A questão é: o que você sente quando olha as multidões vivendo nesse estado? Porque existem milhões e milhões de pessoas vivendo nessa condição deplorável e infernal. Existem milhões de idólatras pagãos espalhados por toda a terra. Existem milhões de islamitas enganados quanto ao verdadeiro e único Deus. Existem inúmeros católicos completamente contaminados pelo misticismo religioso, dando infinitamente mais glória a outros do que ao único que tem direito de fato dessa glória. Existem inúmeros espíritas enganados quanto à salvação deles.
Mas também, queridos, lembre-se, existe uma boa porção de evangélicos pensando que são quando jamais foram, cheios de uma presunção enganosa quanto às suas conversões, quando na verdade são falsos convertidos. Agora eis a pergunta, queridos: há em nosso coração a preocupação pela salvação destas almas? Estamos sensíveis a nos compadecer de suas vidas e levá-las ao Evangelho, e dessa forma possam elas serem libertas e salvas pelo poder de Deus? Amamos estas almas, que muitos as desprezam, e lutamos para que saiam desse jugo opressor, tirano e escravizador do pecado. Aqui estão perguntas, olha, bastante sérias. E como você nesse momento responde? Porque somente quem sofreu o processo da metanoia pode sentir amor, compaixão e misericórdia pelas almas espalhadas neste mundo. Somente quem tem a mente de Cristo é que pensa dessa forma. E então, você tem a mente de Cristo? O pastor William MacDonald, ele fala sobre isso e afirma que nós devemos sempre nos lembrar de orar ao Senhor e orar da seguinte forma: Senhor, deixe-me olhar a multidão como assim fez Jesus, o meu Senhor e Salvador, até que os meus olhos se encham de lágrimas. Deixe-me observar com piedade as ovelhas errantes e amá-las por amor a Ele. Versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, um grande trabalho de ceifa, um grande trabalho de colheita precisa ser feito. Mas os trabalhadores eram e são poucos. Até os dias de hoje, quanto a isso, absolutamente nada mudou. Os trabalhadores continuam a serem poucos. A necessidade na obra de Deus continua a ser maior que a disponibilidade e força para o trabalho. Jesus se volta para os seus discípulos e afirma naquele tempo que continua sendo uma verdade hoje: a colheita está aí diante de todos nós. É tempo de colheita, queridos. Afinal, Jesus veio para salvar os pecadores confessos e contritos de coração. O mundo está jazendo em seu próprio mal. Ou seja, queridos, a seara é grande. Os campos estão brancos de almas perdidas. Almas carecendo ser colhidas, e colhidas pela pregação do único e fiel Evangelho. Mas aonde estão os ceifeiros? Aonde estão os arautos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde estão? No Facebook? Sentado nos bancos das igrejas? Aonde estão? Aonde estão os obreiros?
Onde estão aqueles que afirmam serem novas criaturas? Porque quem é nova criatura, segundo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante, ele diz: olha, aquele que é nova criatura agora é embaixador de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? É um porta-voz. É aquele que vai lá e fala em nome da autoridade, e essa autoridade é Cristo. E ele disse que aos céus ele deu toda a autoridade no céu e na terra, assim como o Pai lhe deu. Nesse próximo capítulo, capítulo 10, é um capítulo duro, mas que a igreja deve ouvir. E é quando ele envia seus apóstolos, e ele diz toda a verdade. Vão, mas se preparem. Que rapadura é doce, mas não é mole não. Me chamaram de diabo, vão tratar vocês piores ainda. Aonde estão as novas criaturas? Aqueles que entenderam os 5 pontos do calvinismo, ou então aqueles que levantaram a mão e disseram: eu aceito Jesus. Cadê esse povo? Se faz um avanço evangelístico, vem quanto? Aqui por certo a gente já fez aqui. Salvou-se 100 almas. Cadê as almas? Onde estão aqueles que têm os pés belos por serem proclamadores das boas novas? Aonde estão? Os fariseus olhavam para o povo como um joio que haveria de ser queimado. Jesus, com seu olhar de compaixão, via o povo como um trigo semeado pelo Pai, que haveria de ser colhido para o seu reino. Jesus, com seu coração triste pelas almas perdidas do mundo, falou aos seus discípulos que havia uma seara enorme pronta para a colheita. Contudo, Jesus lamentou-se que os trabalhadores eram escassos. Muitas igrejas superlotadas, abarrotadas de crentes, que afirmam serem filhos e servos de Deus, ou seja, que são trabalhadores, mas assim é porque Jesus diz que poucos são os trabalhadores, é assim? A igreja está superlotada e Jesus diz: são poucos os que trabalham. Como é isso? Jesus está ficando doido? Não sabe o que está dizendo? Está cheio. 40, 50 milhões de evangélicos. Isso trabalhando pastor. Cadê? Isso trabalhando em Sucuru. Isso trabalhando em Jaguaribe. Jaguaribe? Jesus não está errado não. É porque são poucos mesmo. Ele olha e diz: meu pequeno rebanho. Ele olha e diz: olha, poucos são que entram pela porta estreita, mas muitos são que entram pelas portas largas. Poucos são que entram pelo caminho e que andam pelo caminho estreito, mas muitos são que andam pelas avenidas. O grande problema é que, na verdade, a maioria são fingidos.
são falsos crentes, tudo reflexo de falsas conversões, e reflexo mais ainda, na grande maior parte, da pregação de um falso evangelho. Como é que eu posso saber se isso que eu estou dizendo é verdade? É simples, é fácil, porque não sou eu quem está dizendo, é o próprio dono da seara que está dizendo que são poucos. Agora resta-nos saber, eu estou no meio desses poucos ou não? Eu quero fazer parte desses poucos ou não? Para fazer parte, tem que ser obreiro, e obreiro só é obreiro se trabalhar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, versículo 38. Há uma séria ordem para todos os verdadeiros cristãos, com seus corações inclinados a exercerem compaixão aos milhões de não convertidos espalhados por toda a terra. Os feixes nos campos estão maduros, estão prontos para serem evangelizados e ensinados. Assim, queridos, como o trigo maduro, ele está pronto para a foice, também as multidões de pessoas estão prontas e carecendo de serem colhidas pelo evangelho de Deus. Contudo, havia poucos ceifeiros. O que fazer para encontrarmos trabalhadores capazes de ensinar o evangelho? Somente Deus pode mandar estes ceifeiros, pois somente os que um dia foram colhidos pelo poder do convencimento do Espírito Santo são estes quem se dispõem a colher os milhões e milhões que ainda necessitam serem colhidos. Evangelização é trabalho para crente. Existe uma grande necessidade de discípulos de Jesus, queridos, que impelidos pelo Espírito Santo, motivados pelo amor pelo qual foram muito amados, e dessa forma então eles se encontrem cheios de uma fé inabalável e possam estes olhar para a grande seara com os olhos de compaixão, os olhos de nosso Senhor. E dessa forma possam se dispor a ajudar na construção do reino de Deus. Mas somente o Senhor da seara é quem pode mandar ceifeiros. Ceifeiros levantados e formados pelas mãos de homens são completamente inúteis. É proselitismo o nome disso. Querem converter o povo na marra. Não querem que o Espírito Santo convença, eles é quem convence. Olha, entrega a tua vida a Jesus, tudo vai dar certo, agora não vai faltar nada. Aí o povo, esse Jesus eu quero. Olha, agora é só reta, não tem ladeira nem subida. Este é que o povo quer. Só que são falsas conversões. Nunca vão ser ceifeiros, nunca vão ser obreiros do Senhor. E eu concluo dizendo que os ceifeiros ou trabalhadores só podem ir para a seara se antes forem chamados para assim serem enviados. Primeiro, um indivíduo tem que ser chamado por Jesus à salvação, para só assim ser enviado. Só quem chama é o dono da seara, e também é somente Ele quem envia. Primeiro Deus chama o pecador à salvação, para somente após este ser salvo, ser enviado para ir a todas as nações, ensinando, evangelizando, a fim de que o pecador seja curado da sua doença de pecado, e sendo curado, este também passe a servir a Deus da sua salvação também nesta seara.
Nós queremos mais ceifeiros? Oremos ao Senhor, mas não fiquemos estáticos, parados. Oremos ao Senhor e vamos como Ele foi. Preguemos o Evangelho, ensinamos o Evangelho, aí é por conta dEle. E Ele vai levantar ceifeiros. Que jamais esqueçamos dessa solene e séria responsabilidade de orarmos. Orarmos a Deus para que Ele envie ceifeiros para a sua grande seara. Tudo mais tem seu valor no trabalho do reino. A contribuição financeira tem, é muito bom, deve existir. Mas o melhor de tudo é orar. Orar para que o dono da seara opere nas vidas e envie como verdadeiros obreiros de que nada tem de se envergonhar. Nada tem de se envergonhar. Assim são os verdadeiros. São poucos, mas são os verdadeiros. Onde estão os grupos de ceifeiros? Onde estão os ceifadores prontos para ensinar e evangelizar? Aonde estão? Onde estão os trabalhadores da seara, ganhadores de alma? Onde estão aqueles que estão preparados para sentir dores terríveis? Onde estão aqueles que estão preparados para as perseguições cruéis, para as afrontas, para os insultos? E tudo isso pela salvação das almas, por amor do nome de Jesus. Aonde estão? Portanto, vamos orar ao Senhor e pedir ao dono da seara que cuide da sua colheita, nos enviando ceifeiros levantados por Ele mesmo, formados por Ele mesmo e enviados por Ele mesmo. Vamos orar para que o Senhor da seara fale aos corações daqueles sinceros e verdadeiros de espírito e que declaram amor a Jesus, o dono da seara, e estes sejam impulsionados pela pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E que estes possam responder, assim como também nós: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu vou encerrar com uma citação do pastor John Charles Riley, que de forma muito acertada, e eu concordo com ele, diz: nunca jamais nos esqueçamos de que, se desejamos fazer o bem à humanidade, nosso primeiro dever é orar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastor.